Panzi, para falar um pouquinho mais do jogo, agora com um pouquinho mais de calma, sua análise desse resultado, né? E hoje, Edu, no fim das contas, o que importava pro Cruzeiro, em meio a esse calendário maluco, essa logística complicada, era realmente somar os 3 pontos e fim de papo, né, Edu? Sem dúvida, Cirilo. Sem dúvida era somar 3 pontos, sair na frente no campeonato estadual, fazer valer esse início de pré-temporada, porque, sim, gente, o Cruzeiro estreou no campeonato estadual, já está no seu 3º jogo, entre 2 amistosos e 1 oficial, mas ele segue numa pré-temporada, com assimilação por parte do elenco, para com as ideias do técnico, os jogadores que aqui permaneceram evoluindo, os que chegaram aprendendo, ganhando conjunto, coletividade. Em meio a isso tudo, existem jogos. Existiu um grande jogo contra o São Paulo, um grande clássico contra o Galo, hoje uma estreia de campeonato estadual contra o Tombense e veio a primeira vitória, 1-0, num primeiro tempo em que o Cruzeiro foi absolutamente dominante em função do próprio Cruzeiro, mas do adversário se propor apenas a defender. Tombense não saiu do seu campo defensivo, tentou encaixar alguns contra-ataques e não conseguiu na primeira etapa, não adiantou marcação bem baixa ali, linha de 5, de 6, mas bem feita, porque o Cruzeiro não conseguia furar esse bloqueio. O Cruzeiro fez um primeiro tempo de domínio, mas com poucas chances claras criadas, por conta dessa efetividade defensiva do Tombense, mas que foi furada porque, já que o Cruzeiro não era incomodado defensivamente, o que é que o Diniz fez? Adiantou um dos zagueiros, o Jonathan Jesus, virou quase como um segundo volante, às vezes até um meia, e se você adianta um zagueiro, você pega um meio-campista e adianta também. O Christian virou quase que como um meia, tanto pela esquerda quanto pela direita. As 2 melhores chances do Cruzeiro, dá para dizer que no jogo, mas no primeiro tempo, saíram dos pés do Christian. Como um ponta pela esquerda, fazendo uma jogada de linha de fundo, cruzamento que o Marquinhos desperdiçou, e como um ponta pela direita, recebe essa bola em profundidade, faz o cruzamento ali no limite, na linha de fundo, e o Bolassi de cabeça, muito bem feito, como um centroavante, cabeceando para baixo quando manda o manual, tirando do Matheus e fazendo 1-0. Justíssimo resultado de um primeiro tempo de ataque do Cruzeiro contra a defesa do Tombense. Vê a segunda etapa. Concordo com o Diniz não mexer de cara para esperar a postura do adversário que estava atrás do marcador, e a postura foi diferente. O Tombense adiantou a sua marcação, trouxe desconforto para o Cruzeiro na saída de bola, e é um desconforto desse Cruzeiro, seja com time reserva ou titular. O Cruzeiro ainda tem muito a evoluir nessa saída, mas foi uma pressão que tirou o conforto do Cruzeiro com a bola, mas que não trouxe grandes pontos positivos ao Tombense com a bola, porque praticamente não criou também na segunda etapa. O Cruzeiro teve dificuldade para sair jogando, mas não teve susto nenhum. O Cássio passou ileso, não teve que trabalhar na partida. Automaticamente o Cruzeiro também não conseguiu criar no segundo tempo. Foi um segundo tempo xoxo, chato de assistir, sem muitas emoções. E aí o Diniz aproveitou, já que o adversário não levava perigo, apesar de ter adiantado as linhas, para dar minutagem a jogadores que ainda não haviam estreado, né? O Vitinho, o Rodriguinho, o Lautaro, colocou mais uma vez o Peralta para jogar, o Matheus Henrique entrou na reta final, e foi isso o jogo do Cruzeiro, que terminou a partida com alguns jogadores que são inclusive 3ª opção na temporada. É muito promissor o 2025 do Cruzeiro, Cirilo, porque o elenco é muito qualificado. Esse time que entrou em campo hoje, que era o reserva, poderia muito bem jogar algumas partidas mais importantes na temporada, que tem muito jogador de qualidade. Mas eu repito, é apenas início de temporada, ainda é pré-temporada por parte do Cruzeiro, ainda tem muito a evoluir, física, técnica e coletivamente. Mas 1-0 foi muito justo, com uma ótima atuação no primeiro tempo do meio-campista Christian. Então tem muito ponto positivo a tirar o Diniz do jogo dessa noite aqui no Mineirão. Boa, Panzi.